Olá, tudo bem? Seja bem-vindo no amor de Deus. Vamos falar um pouco mais da palavra de Deus, vamos falar deste amor tremendo do nosso Deus, vamos falar do relacionamento entre o homem e Deus e que sejamos edificados com a reflexão deste momento em nome de Jesus. Para entrar no assunto que eu realmente desejo, eu vou ler um versículo aqui com você, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, e vou ler também o versículo de número 13. Diz assim, a santa palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele que pensa estar de pé, fique atento para que não caia. Não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar, aguentar. Amém? Então, Paulo está instruindo a igreja estabelecida em Corinto. E ele diz assim que muitos pensam que efetivamente estão em pé na comunhão com Deus, em pé na sua vida espiritual. E ele diz assim, aquele que pensa que está de pé, fique atento. Fique atento para que você não caia. Cair, ter a comunhão com Deus quebrada é muito fácil. A pessoa deixa de ter Deus como referência, a sua palavra como referência, o céu como referência, e ele então se entrega à vulnerabilidade, porque o homem é falho, o homem é fraco, o homem é imperfeito, e o homem, ele é sujeito à queda, Assim como uma moto, ela não foi feita para ficar em pé, ela permanece em pé e ela alcança destinos com a habilidade do motociclista. Assim, nós vamos prosseguir a nossa vida com Deus mediante uma habilidade espiritual de se desviar de tudo aquilo que não convém para os santos de Deus, para a igreja do Senhor. Paulo diz também aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 22, ele diz assim, fuja de toda aparência do mal. Se você não fizer isso, você vai cair, você vai tropeçar. E o que é ruim na caminhada cristã é a pessoa não se dar conta que caiu, ela se acostumar com o erro, ela se acostumar com o pecado e ela acha que tudo está bem e ela não promove nenhum tipo de conserto sobre a sua vida nesta caminhada a qual ele propôs, para alcançar os céus. O apóstolo São Paulo, aqui também aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 28, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe da comunhão do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Então, esta autoanálise individual, esta introspecção, ela precisa acontecer constantemente, porque o ser humano peca por palavras, pensamentos e obras.
Quantas vezes você não percebe na sua cabeça coisas que você não deseja? Né? Quantas vezes você percebe que o seu coração está levemente contaminado com um sentimento ruim? E se você não tratar disso, isso se tornará palavras ruins, palavras desagradáveis, palavras de maldição. E desencadeado isso, as atitudes ruins acompanharão. Então é preciso cortar o mal pela raiz. Então, se você pensa que está de pé e deseja permanecer de pé, tome cuidado. Olhe continuamente, fixamente para o Senhor Jesus. Isso não é você, sou eu, todos aqueles que querem herdar a salvação de Deus. Tá? Então, eu estou dizendo isso porque eu vou entrar num texto. Nós estamos falando sobre Noé. Noé, Deus está disposto a executar justiça sobre uma geração, mas Ele é justo demais ao extremo para fazer Noé perecer com aquela geração. Veja bem a situação de Noé. Nós falamos sobre isso nos vídeos anteriores. Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque ele era justo e ele era sem mácula na sua geração. Ele andava com Deus. Então, de milhares e milhares e milhares que pereceram no dilúvio, este homem, ele foi salvo. Deus deu a ele, pelo Espírito, o direcionamento para a salvação e para um recomeço. E esse homem, com a sua família, com os animais que Deus enviou ali para aquela arca, eles vivenciam algo tremendo, tremendo. Do lado de fora, uma mortandade terrível. E eles ali, 40 dias de dilúvio, 5 meses para baixar aquelas águas. E as águas baixam. E ele, mais uma vez, se rende à grandeza de Deus, ao senhorio de Deus. Ele constrói um altar, ele oferece um sacrifício para o Senhor, e isto é agradável ao Senhor. Deus então estabelece uma aliança com a humanidade, colocando o arco nas nuvens, dizendo nunca mais fazer acontecer o dilúvio. E Noé então, com a sua família, eles começam a povoar a terra novamente. E o que acontece? Veja bem, o homem, Noé, viveu 600 anos antes do dilúvio. E ele viveu 350 anos depois do dilúvio. Nesses 600 anos, a Bíblia Sagrada diz que ele era justo, sem mácula e andava com Deus. E agora, o camarada sai da arca para povoar a terra, para começar uma geração cheia de temor de Deus, porque o que Deus tinha feito era algo tremendo, notório e maravilhoso. Mas a palavra de Deus diz aqui, em Gênesis 9, versículo 20, Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho que produziu, se embriagou e ficou nu dentro da tenda. E Cã, seu filho, viu a nudez do seu pai e foi contar para os seus irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé, os outros 2 filhos de Noé, tomaram uma veste e puseram sobre os seus ombros e andando de costa, virados para trás, cobriram a nudez do pai. E assim não viram a nudez do pai. E Noé, despertando da sua embriaguez, soube o que o seu filho mais moço fizera e o amaldiçoou.
ele amaldiçoou o seu filho. Aquilo que era para ser somente bênção agora está manchado com palavras negativas, com a legalidade que fora dada mais uma vez a Satanás, porque as palavras têm poder. Então o camarada que Deus olhou, se agradou dele, agora bêbado, peladão, se comportando de uma forma absurda e depois amaldiçoando o filho que viu a sua nudez. Parece mesmo que há necessidade do ser humano em culpar alguém pelos seus erros. Será que você já amaldiçoou alguém por causa de seus erros? Bom, mas isso não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Está de pé? Pensa que está de pé? Cuidado para não cair. Porque a comunhão com Deus, ela é facilmente quebrada. Então, fuja de toda aparência do mal. Fuja de tudo aquilo que o levará para longe de Deus. E cuidado com as legalidades que você possa dar ao inimigo das nossas almas para agir aí na tua vida, na tua família, no teu trabalho, no teu seio de amizades, na tua igreja. Cuidado, tá bom? Guarda bem esse versículo da palavra de Deus. Eu sei que a história você vai guardar, mas guarde esse versículo de 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Tá bom? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu sou o pastor Beto Padilha e deixo para você um forte abraço. Se puder, se inscreva, fortaleça o nosso canal, compartilha, porque nós pretendemos aqui seguir falando da palavra de Deus, no amor de Deus que Ele tem colocado no nosso coração. Deus abençoe. Até um próximo vídeo.